Oi, alunos, tudo bem? Bom dia. Hoje, o nosso assunto de hoje, nós vamos estar falando o quê? Sobre genética, ética e tratamento de experimentais em humanos. Então, nós vamos agora colocar em prática tudo que nós vimos em relação à genética das aulas anteriores, tá? E com isso a gente tem o quê? Base para que a gente possa o quê? Começar a discutir sobre esses assuntos. E esse texto ele retrata o quê? Justamente o que? O desenvolvimento de algumas técnicas para tratamentos de quê? E medicamentos, usando a genética, usando os mecanismos de modificações para estar contribuindo para esses efeitos, tá? E temos que levar em consideração que qualquer experimento, qualquer novo tratamento, qualquer medicação nova, ela precisa o quê? Ser estudada, ser testada, ser aprovada. Então, ela tem o quê? Vários processos para que isso venha a acontecer. E nisso nós temos o quê? Uma dessas organizações vai ser o quê? A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Teremos outras também, para quê? Para que a comissão ética ela seja bem estabelecida, para que não venha a ocorrer o quê? Situações erradas durante todo o processo, né? Então, tudo é protocolado, tudo é documentado, tudo tem o quê? Normas e diretrizes para que esses processos venham a acontecer. Então, nós temos o quê? Que ter esses mecanismos para que a gente possa o quê? Ter as benfeitorias depois de tudo construído. Depois o quê? De um bom tempo de estudos desses melhoramentos, dessas novas tecnologias para esses avanços. Então, tudo isso é o quê? É uma boa mesclada dentro da nossa genética. Depois que vocês lerem esse texto aqui, vocês vão estar o quê? Respondendo essas questões. Então, vamos lá para as questões. Quais são? A primeira vai estar falando justamente o quê? Quais são as importâncias e os dilemas da utilização de seres humanos em experimentos científicos. Isso é uma resposta pessoal. Depois da leitura do texto, vocês vão o quê? Opinar se vocês concordam com a utilização de seres humanos ou não. Tudo bem? E vão estar aqui falando aqui alguns pontos positivos e alguns pontos negativos em relação a esses procedimentos. Questão 2. No Brasil, a maioria das pessoas que submetem a testes está em busca da cura para a doença da qual sofre, não é verdade? Aqui, a legislação proíbe que se receba ou se ofereça pagamento pela participação em pesquisas científicas. Já em outros países, como os Estados Unidos e do Reino Unido, a oferta de recompensa para participantes de experimentos é uma prática comum. Em grupo, você pode estar falando assim o quê? Com a sua própria família, tá? Você pode estar levando essa questão para a família e vendo a opinião deles aí. Ou de algum colega, de algum conhecido que vocês tenham acesso. Vocês podem o quê? Trocar informação. E aí você vai o quê? Discutir essa opinião e vai fazer o quê? Falar sobre as práticas adotadas no Brasil e nos Estados Unidos e no Reino Unido. E aí você vai o quê? Tá me falando o quê? A sua opinião nesse sentido. Tá ok? Se é interessante discutir também a questão da parte financeira, né? Porque muitas das vezes aqui no Brasil tem que ser uma questão totalmente voluntária. Aí vocês também vão estar o quê? Me passando a opinião de vocês. Questão 3. Além de seres humanos, outros animais são usados em experimentos científicos, não é verdade? São muitos animais que estão sendo utilizados. Os testes em animais também estão sujeitos a regras, em grupo, novamente em grupo. Vocês vão estar podendo estar debatendo isso em casa com seus familiares. Discutam e elaborem uma lista de procedimentos que vocês consideram importantes para a realização dos experimentos com animais. Então, também é uma resposta pessoal. E aí a gente pode falar o quê? Porque a gente tem que garantir o quê? O bem-estar físico, emocional, né? Do animal também.
do ser humano e do animal, porque o animal também, muitas das vezes, ele pode o quê? Vir a sofrer com aquelas situações. Então, a gente tem que o quê? Tomar muito cuidado em relação a isso. Questão 4. A sua posição em relação a este assunto. Defenda a sua posição no texto em primeira pessoa e coloque pelo menos 5 linhas. Então, agora, eu gostaria que vocês, né, estivessem aí falando do que vocês acharam desse assunto. Tá bom? Vou estar colocando um texto não, um vídeo falando sobre isso, sobre experimentos de genética, tá? Com seres humanos, com animais, para que vocês possam ter mais uma informação, tá? Crítica sobre o assunto. Ok? Por hoje é só. Tchau, tchau. Até semana que vem. E qualquer dúvida, pode falar.